Olá, vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor. Perdemos ontem para o Palmeiras e perdemos com duas falhas inadmissíveis da defesa. O primeiro gol dos caras, então, é coisa para demissão. De quem? Vamos ver. Não é o caso, estou só forçando a barra. Não é isso mesmo, Diego? Lamentável. É verdade, é verdade. Um jogo que foi muito difícil, né? O adversário, na maioria da partida, esteve melhor do que a gente, mas Sem quando a dúvida. gente vai ver os melhores momentos, a gente vê algumas chances perdidas pelo Bahia, especialmente uma chance inacreditável. Vamos falar tudo sobre essa partida já já, depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Vamos. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, agora um pós-jogo de Palmeiras 2, Bahia 0, lá em São Paulo. Jogo que vinha cercado de expectativas, valia inclusive ali a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Bahia terminou sendo derrotado e caiu para o quinto lugar. Claro que a gente sabe que é um adversário muito difícil, tudo isso, mas vamos falar sobre esse jogo que o desfecho poderia ser outro se não fosse a ineficácia do nosso sistema ofensivo e os problemas da defesa. Já falamos, inclusive, sobre os problemas da defesa que geraram os dois gols do adversário. Vamos falar novamente hoje. De imediato, vou pedir a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho aqui, sempre com a ajuda, com a colaboração e com a participação de vocês. Também comentem, compartilhem à vontade, né, pai? Perfeito, perfeito. Perder para o Palmeiras no estádio deles, na arena do Palmeiras, qualquer equipe que enfrente esse time de camisa verde está sujeito. É do jogo também, mas o Palmeiras é indiscutivelmente favorito. A gente torce, mas não distorce. Agora, tomar o primeiro gol que o Bahia tomou, 2 minutos de acréscimo só, quer dizer, se dá 5 minutos, toma no quinto minuto de acréscimo. Dá 7 minutos, toma no sétimo minuto de acréscimo. 2 minutos, porra. O time todo no ataque, eu tenho falado aqui, e isso não depende de gramado artificial ou gramado natural. Jogo de 3 em 3 dias ou jogo de semana em semana. Não depende disso. Não pode. O time está todo no ataque e ainda não aproveitar nada nesse ataque, numa bola parada que foi escanteio, e tem um menino no meio de campo, espertamente, antes da linha demarcatória, porque depois disso ele estava impedido. Sim. Agora ninguém viu que o menino estava livre. E aquela velha máxima que eu carrego do tempo de futebol, do tempo de futebol era jogado por craques. Para que os dois zagueiros de área vão para a área adversária e fica um deserto? Imagine quem estava na bola. Jean Lucas, o pior em campo ontem. O cara que perdeu um gol feito e depois perdeu uma chance de ouro. A culpa foi de Jean Lucas, o segundo gol. Também teve lá, mas estava sozinho, porra. O que ele fizesse ali ia ser expulso. Provavelmente não é o caso. Perder para o Palmeiras, tendo chances de ouro de segurar um primeiro tempo, no mínimo no empate. Aí sim que o Palmeiras ia se abrir. Perder para o Palmeiras é do jogo, o favoritismo era do Palmeiras. Não adianta dizer que era o contrário. Aí, quando você vê, o Bahia está num campeonato brasileiro de primeira divisão, até então, com o lateral esquerdo, que é meio atacante. A bola no segundo gol, um cruzamento elementar, diria Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. Básico, por meio da área, os zagueiros não tiram. Quando eles estão na área, não tiram. Quando a bola vem para a área, estão no ataque. Então, 2 gols realmente de culpa completa da defesa. Defesa do miolo de zaga, notadamente. Gabriel Xavier e Canives. E a péssima atuação do Jean Lucas, coroada com a perda de um gol inacreditável. E o outro lance que dava para também ser um jogador melhor fazer o gol. Há algum tempo eu digo, Jean Lucas não está sendo aquele jogador que impressionava no começo. E ele é volante, não é atacante. Mesmo um volante na posição que ele estava, dava para fazer o gol. Eu acho que depois disso era para dizer, ó, Jean Lucas, no ataque só o básico. Mas vamos nós, Diego.
Beleza. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A ficou dessa forma aí. A galera de casa já está acompanhando. Deixa eu passar também para você, pai. Já Tô está aí na sabendo. tela. E a gente tem aí a classificação depois dessa 15ª rodada. Alguns times ainda não têm as rodadas completas, mas o Bahia caiu ali para quinto lugar, que é a posição ainda de pré-Libertadores, né? E empatado com o São Paulo em número de pontos. 15 jogos apenas no campeonato, né? E eu vou destacar sempre que o Bahia tem um jogo a mais fora de casa. A casa, os jogos em casa, os jogos na Fonte Nova têm feito muita diferença, tanto que o Bahia está com 100% de aproveitamento nos seus domínios. Flamengo é o líder com 31 pontos, Botafogo e Palmeiras têm 30, São Paulo venceu novamente, foi a 27, e o Bahia, que perdeu, está ali também com 27 pontos, seguido de Atlético Paranaense, nosso próximo adversário, Cruzeiro, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Internacional nas primeiras posições, e a zona de rebaixamento por hora com Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Próxima rodada, como eu falei, o Bahia pega o Atlético Paranaense fora de casa, já nessa quarta-feira, dia 10/7, às 19 horas. Mais um jogo difícil, mais um jogo do pelotão de cima, e o Bahia buscando melhorar esses resultados fora de casa, para quem sabe voltar ao G4 já na próxima rodada, pai. É, mais um jogo difícil que a gente espera que o Bahia não torne fácil para o adversário. Jogo difícil é de Campeonato Brasileiro, quando joga fora de casa, sim. Mas aí tem também que trazer aquela coisa, como eu digo, do torço, mas não distorço, que o Bahia não vai ficar ganhando todas as partidas em casa. Sim. Não é comum, não é normal, não só o Bahia como qualquer outro. Até pode ganhar no primeiro turno todo, se fosse o caso. Mas é pouco provável. Mas também é preciso ter um mínimo de admissibilidade de erro. Eu aceito, eu topo, esse erro até você vai. Mas o primeiro gol que o Bahia tomou, aquilo é coisa de reprovação. É alguma coisa de, numa prova de português, se dizer nós vai. Porque ainda não botaram isso como coisa certa. A gente vamos, isso ainda não botaram como coisa certa. No tempo que eu estudava, ainda até há pouquinho, antes de eu começar a gravar, ainda estava como coisa errada. Então, nós vai, a gente vamos numa prova de português, está reprovado. Agora, uma bola como aquela, precisa, Rogério, sem dizer que de 3 em 3 dias está jogando, que não sei o que das quantas, que tem. Não, aquilo não pode acontecer. E aquilo é próprio também de time que não tem um comando dentro de campo. Tem um bom capitão, de cara que joga bem, mas o cara de defesa não está vendo que tem um menino ali no meio de campo, soltinho. Venha, volta alguém aí, tô só, tô lenhado aqui. Não. Toma o gol. Lamentável, Diego. Mas vamos nós, vamos nós. Vamos lá, vamos falar tudo desse jogo agora. A gente vai colocar aqui, agora, como de costume, a escalação do Bahia de fundo, sim, né? sim. E a gente tem aí a escalação que todos já sabem, de cor, já esperada. Só Arias ainda serviço da seleção colombiana, classificada na Copa América. Arias vai continuar por lá. O time do Bahia que o Rogério tem escalado nos últimos jogos é esse aí. É Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo, técnico Rogério Ceni. E o Bahia que ganhou muito, mas já começa a perder com alguma frequência também, especialmente fora de casa. É verdade, a gente tem que olhar os adversários da sequência fora de casa. Claro, Bahia enfrentou Flamengo, São Paulo e Palmeiras, 3 dos times mais fortes da primeira divisão, não à toa. Estão os 3 lá em cima, né? Estão o Flamengo na liderança, o Palmeiras em terceiro lugar e o São Paulo acabou de passar o Bahia no quarto lugar. Ou seja, são 3 dos times, sem dúvida, mais qualificados do Campeonato Brasileiro da Série A, mas são 3 derrotas seguidas fora de casa. Nenhum pontinho a gente conseguiu beliscar e por isso nossa campanha caiu bastante fora de casa e nossa posição lá em cima da tabela é sustentada pela nossa campanha em casa, como eu falei até aqui, de 100% de aproveitamento, pai. Verdade, isso é uma coisa que tem acontecido e é aquilo que a gente sempre traz. Você sempre foi mais otimista em relação a ver Libertadores e tudo. Eu digo, eu não acho tanto. Tem tido bons resultados. O Bahia faz uma campanha surpreendente para início de Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Uma campanha expressiva, não tenho dúvida quanto a isso.
mas percebo que falta alguma coisa a mais, falta uma expressão maior e, especificamente, uma postura tática que represente o que é o jogo. O Bahia não podia jogar aberto contra o Palmeiras. Isso não depende, volto a dizer, estou sendo repetitivo, porque foi um argumento que o Ceni utilizou. De 3 em 3 dias, tem os jogadores cansados. Não. Os gols que o Bahia tomou não foram de jogadores cansados ou jogar a cada 3 dias. Então, para mim, há um erro básico de querer jogar aberto, que o Bahia jogou aberto contra o Palmeiras. Quem vai dizer é para jogar na retranca? Não. É segurar bem a marcação no meio de campo. O que, aliás, é uma coisa que o Bahia nem vem exercitando tão bem. No jogo de ontem, nós estamos gravando nessa segunda noite, o lance do primeiro gol não precisa nem treinar. Basta saber, basta ter jogado bola um dia, ter entrado numa quadra, num campo de futebol, ter pegado uma pelada ou um baba, como se diz aqui na Bahia, que você sabe que não pode ficar um time todo na frente e somente um na defesa, à altura da intermediária, com o adversário soltinho no meio de campo, desimpedido para fazer o mano a mano. Isso é um absurdo, eu ia dizer outra expressão. Vamos nós. Beleza. É isso aí, só pra gente falar aí do jogo, como é que ele começa com o Palmeiras melhor, o Palmeiras com controle no início da partida, pressionando o Bahia, avançando suas linhas, fazendo cruzamentos, chegando até o lado do campo e cruzando na área, e Flaco Lopes foi quem perdeu a melhor chance, cruzamento que veio do lado esquerdo, ele cabeceou pro chão, Marcos Felipe completamente livre, né, na pequena área entre os zagueiros, e a bola passou raspando ali a trave de Marcos Felipe. E aí chega um momento em que o Bahia dá uma assentada no jogo, ali pelos 20 minutos, acontece muito isso, né? O Bahia começa com um ritmo pior, mas chega um momento que consegue equilibrar um pouco mais o jogo. E nesse momento de melhora do Bahia, o Bahia conseguiu achar um contra-ataque, que inclusive começou com o Jean Lucas, ali um domínio, ali uma disputa de bola no meio de campo. Ele acionou o colega que tocou para Tassiano e o Jean Lucas passa em velocidade livre. Um lance que parecia muito impedimento, mas não estava impedido, porque Jean Lucas saiu de trás, né? E aí ele domina a bola de cara com o Everton, totalmente de cara com o Everton, goleiro do Palmeiras, e Everaldo do lado dele. Eu não vou dizer sozinho, porque Everaldo ainda estava do lado dele. Ou seja, tanto ele poderia fazer ele mesmo o gol, quanto ele poderia até passar para Everaldo. Diga, pai. Sozinho de marcação. Exato. Não tinha nenhum jogador adversário acostando o Jean Lucas, ninguém veio na corrida, o goleiro não estava na frente dele fechando o ângulo, nada disso. Pois é. E aí acontece esse gol perdido, um chute bizarro, né? Um lance inacreditável, né? Que todo mundo que viu o lance descreve exatamente esse lance como inacreditável, né? Tem aquela brincadeira do inacreditável futebol clube, com certeza é o caso, né? E o que acontece é que o Bahia perde essa oportunidade, numa jogada bem trabalhada, uma jogada clara de gol. Jean Lucas perde essa oportunidade claríssima. E o Bahia, naquele momento, ele não chega, vamos dizer assim, a tomar pressão do Palmeiras, mais como aconteceu no início do jogo. Mas é claro que a história do jogo seria outra se Jean Lucas tivesse aproveitado essa chance elementar, né? Ali no meio do primeiro tempo. E o jogo se desenvolve, o Bahia um pouco melhor na reta final do primeiro tempo, né? Inclusive teve um outro contra-ataque que o próprio Jean Lucas teve a oportunidade de conduzir, a bola conduziu e chutou de média distância para fora, sem muito perigo para o Everton. E ele também poderia ter feito outra escolha no lance, passado a bola, né? Até avançado um pouco mais, mas preferiu chutar. E aí vem o lance fatídico, escanteio pro Bahia, não, pro Palmeiras não, pro Bahia, já nos acréscimos do primeiro tempo, e o Palmeiras consegue cortar a bola fica com o Jean Lucas e ele erra um passe elementar, mas eu concordo muito com o que meu pai falou. Não é a primeira vez que a gente chama a atenção de um escanteio no campo de ataque do Bahia, em que o time consegue um contra-ataque com a defesa completamente bagunçada. Jean Lucas cometeu um erro primário,
né, lamentável, assim como o erro que ele tinha cometido anteriormente, mas não havia cobertura, não havia nada, a defesa do Bahia estava desmontada. Eu já falei aqui outra vez também, eu discordo um pouco do meu pai em relação a essa questão dos dois zagueiros na área, acho que é normal os dois zagueiros subirem para a área no escanteio, desde que haja um esquema de cobertura para isso, que justifique, né, os dois zagueiros estarem na área e não o adversário roubar uma bola e ter o jogador que é um velocista, que é um menino muito jovem, muito habilidoso, praticamente no mano a mano. No caso não era nem mano a mano, porque quando o Jean Lucas, que deveria estar ali, que errou o passe, um passe primário, como eu disse, deixa um espaço maior do que o que ainda seria normal. E aí, no contra-ataque, o menino com muita tranquilidade, muita calma, muita frieza, muito bom jogador, o menino Estevão, né, que o narrador do Sport TV, inclusive, estava chamando de Estevão ontem, eu estava impressionado com isso. Não sei que acentuação é essa, até tem acento no nome do rapaz. E aí ele corta para o meio e bate sem chance nenhuma de defesa para Marcos Felipe e faz 1-0 para o Palmeiras no apagar das luzes do primeiro tempo, né, pai? Lógico que o jogo muda com essa circunstância. Perfeito, perfeito. Você passou bem, foi isso que eu vi também. Nada diferente desse aspecto, mas continuo na minha tese. No tempo que eu jogava futebol, baba, pelada, no tempo que eu acompanho futebol na Fonte Nova, quando só tinham andar, olha que eu sou dinossauro, sou velho mesmo, eu nunca via os dois zagueiros caminharem para a área. Não tinha isso. Ia um ou ia outro. Sempre foi assim. E eu não vejo qual é o proveito que o Bahia tem tirado nisso. Não vejo. Não vejo. Muito mais tem tido prejuízo nisso que ele faz. Bota um ali, bota outro para frente. Para que Caio Alexandre também estava lá, bota um para cá. Ficar um jogador só, mas não adianta chorar nem lamentar. O Palmeiras, o outro detalhe que quero trazer, fechando esse primeiro tempo aí, que você está no primeiro tempo. Sim. O Bahia é um time que está abaixo do Palmeiras. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. O Palmeiras já investe há muito tempo, tem uma outra estrutura, sim, claro. Tem outros jogadores em qualificação, o treinador também, já há algum tempo agora que o Rogério Ceni tem aqui, eles brigam, tem uma rivalidade, nada demais, tudo bem. Mas o Palmeiras tem uma outra qualificação. Alguém pode dizer, se termina 0-0, o Bahia tinha chance de ganhar? Tinha, mas podia perder também. Se faz 1-0, o Bahia faz 1-0 com o Jean Lucas, ia dizer outra coisa, mas vou dizer só o Jean Lucas, não é? Se faz aquele 1-0, o Palmeiras podia ganhar, podia dar até uma goleada. Mas a história do jogo não seria a mesma. O Bahia chegou, voltou para o jogo, continuou ameaçando, no 1-0 estava ameaçando, daqui a pouco, aquela bola. Siga aí, você vai falar do segundo tempo agora. Pois é, no segundo tempo o Bahia começou assim, um pouco diferente do primeiro, o Palmeiras também começou dando um calorzinho ali no início do segundo tempo, mas o Bahia era um Bahia que não tomou aquela pressão toda e principalmente criou uma oportunidade clara de gol. Ali também uma bola em velocidade, né? Cauli Caio Alexandre encontrou Cauli no meio de campo. Cauli conduziu muito bem, aproveitou que Jean Lucas passava do lado esquerdo, rolou a bola na pinta para ele e Jean Lucas chutou assim sem muita precisão e sem muito susto. O Everton saiu, fechou bem o ângulo, mas Jean Lucas chutou em cima dele. E aí no contra-ataque desse lance, uma jogada pela lateral esquerda do Bahia, que a gente já tem falado aqui insistentemente, né? Dos problemas na cobertura da lateral esquerda, que Luciano Juba tem tido dificuldade de marcação. Tanto a gente já falou desse escanteio, com o contra-ataque do adversário levando perigo, quanto a gente está falando insistentemente sobre a lateral esquerda do Bahia, que dá espaço, que dá oportunidade para o adversário. E mais uma vez foi com o menino Estevão que estava por lá, e destacamos também isso no pré-jogo. Estevão vai jogar, jogador qualificado, muito técnico, veloz, que vai jogar justamente no setor do Bahia que é mais carente, né? Falamos disso aqui também no pré-jogo. E aí Estevão recebe a bola em velocidade, cruza de primeiro, um cruzamento na medida. Rony chega entre Gabriel Xavier e Canives e consegue uma finalização alta, sem chance de defesa também. Marcos Felipe não teve a menor culpa em nenhum dos dois gols. E o Palmeiras faz 2-0. O Bahia, nesse momento, o Biel, né, já estava aquecendo, inclusive, né? Biel já estava no aquecimento e acabou entrando imediatamente depois do gol,
né? E o Bahia conseguiu criar mais chances claras depois desse segundo gol do que o Palmeiras. Muito mais chances claras. O Bahia teve pelo menos uma chance boa com o Biel, outra com o Estupinhan e outra com o Ademir. Chances reais de gol, né? Que o Bahia poderia ter convertido e pelo menos diminuído o placar, chegado ali no final, com chances ainda de, quem sabe, buscar um empate. Mas, mais uma vez, o ataque é outro ponto que a gente também já destacou. Eu especialmente falo bastante disso. O ataque do Bahia perde muitas chances, perde muitas oportunidades e o Palmeiras foi cirúrgico. Eu lembro, sinceramente, de 3 oportunidades claras do Palmeiras, esse cruzamento que Flaco Lopes cabeceou para fora e os outros 2 que foram os gols. Fora isso, o Palmeiras chegou aqui, chegou ali, pressionou e tudo, mas não teve chances claras de gols. O Bahia teve as outras chances do gol e não conseguiu converter nenhuma, não é isso, pai? Perfeito, perfeito. Você disse tudo aí. Foi bem por aí mesmo. E um detalhe, eu quero saber quantos treinamentos o Bahia precisa fazer para aprender a cobrir a lateral esquerda. Vai fazer quantos treinamentos? Na 30ª rodada aprende? Quantos treinamentos tem que fazer para admitir que não pode ir o time todo para o ataque com 2 minutos de acréscimo de um primeiro tempo, aos 47, o que é que está fazendo? Quantos treinamentos vai precisar fazer isso? Deixando somente um jogador atrás, que foi quem errou no começo, o time todo na frente. Vai precisar fazer quantos treinamentos? Só quero saber isso. Se algum inteligente desse souber, esse pessoal que ganha milhões e tudo mais, tem que treinar. Porra, tem que treinar o quê? A cobertura qual é o mistério de alguém cobrir o lateral esquerdo, que é um lateral esquerdo improvisado, quando todos os times já sabem que é para jogar por ali. Quer ver? Estou antecipando hoje, segunda-feira, à noite, pouco mais de 22 horas. Estou antecipando hoje. Atenção, Rogério Ceni, anotadores da comissão técnica, faladores de ouvido do treinador durante os jogos e treinamentos e mais treinamentos. Anota aí, ó. O Atlético Paranaense vai fazer o jogo nas costas de Luciano Juba. Quando tiver escanteio, quando o Bahia estiver no ataque para cobrar o escanteio, não manda todo mundo para a área do adversário. Isso é um bocado de novidade. Eu acho que vocês não conhecem isso. É coisa nova no mundo. Dá licença, rapaz. Perder para o Palmeiras não é vergonha. Agora, perder de bobeira me irrita, sabe? Me deixa pé da vida Futebol Clube. Perder é normal, um time melhor. Claro que o Palmeiras é melhor. Veja os últimos resultados do Palmeiras em campeonatos brasileiros, em torneios continentais. Tranquilo, normal. Mas aquele erro, é a mesma coisa que você está dirigindo, vai para. Abre o sinal, você engrena a ré, sai batendo em todo mundo que está atrás. Isso é o quê? Loucura, burrice, despreparo? Não, realmente não tenho mais idade para isso, não. Beleza, vou pedir a galera mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos agora para as notas do professor Fernando Cabos. Valeu, vamos nós. Pois é, vamos lá mais uma vez aqui com a escalação do esquadrão. Vamos começar então com Marcos Felipe, pai. Não comprometeu, também não foi tão exigido, viu, Marcos? Não, muito pouco. Foi o que Diego disse com brilhantismo, e pouca gente falou isso. Não foi muito exigido, das vezes que foi, se comportou bem, não comprometeu. 6, 7, perdeu o jogo, ele não teve culpa, 7 para ele. Pronto, beleza. Vamos então para a lateral direita, Gilberto, na lateral esquerda, Luciano Juba. Vamos começar com Gilberto. Achei que Gilberto teve bem no jogo, fez uma boa partida. O time do Palmeiras deu aquele calor, não comprometeu, nem brilhou, nota 6 para ele. Acho que da linha defensiva talvez tenha sido até o melhor, viu? Dessa linha aí, da primeira linha, né? Também achei. Mas eu vou subir para 7, Gilberto. Vou subir nota para 7, né? E... É uma boa. Pois é. Aí Luciano Juba na lateral esquerda. Não tem culpa. O que estão fazendo com o Luciano Juba é cruel. Ele não tem culpa, mas não teve bem. 5 para ele. Pronto. Concordo. Na zaga,
Gabriel Xavier e Canives. Canives tomou cartão amarelo, né? O Bahia já tinha, jogo passado não tomou e tudo, mas Canives não estava suspenso e estará apto a jogar na próxima partida do Bahia também. Vamos ver se Vitor Cuesta tá ali de olho e tudo, a zaga dando seus vacilos. Não sei se ele volta, mas enfim, Gabriel Xavier e Canives, pai. Comprometeram no segundo gol. A bola passeando na frente dos dois, e os dois ainda dando espaço. É aquele negócio, é tipo o goleiro quando toma frango. No primeiro gol, os dois estão lá na frente e não voltam. Não tem um que volte mais rápido do que o outro. Não gostei, não. 4 para cada um. Eu vou subir para 5. Eu acho que em boa parte do jogo a zaga até se comportou bem. No primeiro gol não acho que foi culpa deles, né? Foi culpa do esquema defensivo, mais culpa do técnico, como eu costumo destacar. Mas no segundo gol eu concordo que teve participação negativa deles. Vou ficar com nota 5 para cada. Na frente zaga, os volantes Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio Alexandre está sempre melhorando. Concordo. Eu dou um 7 para ele, Podia dar até uma nota maior, mas o próprio time não colaborou. Ele estava muito bem nos espaços, ocupando muito bem os espaços. Não é um jogador típico de marcação. 7 para ele. Jean Lucas, 4. Poderia dar menos, ainda estou sendo bonzinho por conta do tempo que ele jogou bem no Bahia. Culpadíssimo pelo Bahia. As chances de gol do Bahia foram com ele. Duas chances claras. Uma absurda, né? Surreal. E a outra clara. E ainda teve uma terceira, mas aí já foi um lance mais difícil. Sim. 4 para ele, olha lá. E até porque, além de perder os gols, ele é um deslumbrado, para usar uma expressão assim, em ir para o ataque. Para ele não tem problema ele não ficar na defesa. Para ele. É volante, sim, mas ele quer aparecer na frente. Tá fazendo, nunca fez tantos gols na vida, essa coisa. Isso é interessante. Cada jogo é um jogo. Qualquer um sabe disso. O Palmeiras é adversário top de linha. Não tem time brasileiro que enfrente o Palmeiras. A não ser quando o Palmeiras está com o time B ou alguma coisa assim. Um jogo ele tem que perder, 2 jogos ele pode perder, 3 jogos pode perder. Mas você dá bobeira com o Palmeiras? Já não é mole ganhar para o Palmeiras. E ainda mais, dando bobeira, então é 4 para Jean Lucas mesmo. Eu vou dar 0 para Jean Lucas. Vou dar 0. Nesse caso, eu gosto muito de Jean Lucas, defendo muito ele. Acho o Jean Lucas um jogador diferente. Jogador que é de uma posição, inclusive, que a seleção falha, tem problemas nessa posição, em fazer o trabalho chamado box-to-box, área a área que Jean Lucas faz. Mas ontem, quando a gente para pensar que Jean Lucas perdeu um gol inominável, inclassificável, né? E depois deu um passe lamentável que gerou o primeiro gol do Palmeiras. Ou seja, Jean Lucas entregou 2 gols no primeiro tempo que definiram o jogo. Então, nesse caso, eu não vou aliviar, não. Eu vou arrepiar mesmo. Jean Lucas, para mim, ontem é 0 a nota dele. Não significa que eu não reconheça que é um bom jogador, gosto do futebol dele, né? Gosto do jogador que ele acha, um jogador importantíssimo para o time. Entendo que ainda é titular do Bahia, mas ontem minha nota é 0 para Jean Lucas, sem dó nem piedade. Vou com você, vou com essa, porque eu disse vou dar 4 pelo que ele já fez. É homenagem ao histórico. Mas tira o histórico disso, 0 mesmo. Ontem foi demais. Ontem realmente Jean Lucas acabou com as pretensões do Bahia num jogo-chave. Você está certo. Eu disse vou dar 4 pelo histórico dele, mas o histórico não tem a ver, principalmente pelo prejuízo que ele deu ao Bahia. É verdade. Mais à frente, Everton Ribeiro, Cauli. Everton Ribeiro, 7. Cauli, eu vou com 7 também. O time não ajudou. O time que toma o gol, perde os gols que perdeu e toma os gols que tomou. Jogador de alta qualidade como ele, chega a desanimar. Cauli, que é um jogador que tem muita técnica. Everton Ribeiro, jogador de muita técnica e também, já no caso, Everton Ribeiro, já mais veterano e tudo, o cara chega a desanimar. Porra, Everton Ribeiro deve ter pensado assim, já joguei em tudo que foi time, nunca meu time tomou um gol igual esse primeiro que o Bahia tomou hoje. E nunca eu vi um jogador do meu time perder um gol como o Jean Lucas perdeu. Então, 7 para cada um, eles desempenharam bem o seu papel também.
Pronto, concordo. E Tassiano, mais à frente dos dois ali, fazendo aquele papel mais pelo lado esquerdo. Achei novamente até Everaldo mais centralizado, um jeito que eu gosto mais que ele jogue. Jogou ali pela direita, mas caindo para o centro, centralizando, né? Não teve oportunidades claras de gol ontem, mas achei legal que ele esteja fazendo esse posicionamento diferente, que já vinha fazendo contra o Juventude, fez também agora. Espero que o Rogério continue achando mais essa posição dele como centroavante. Mas primeiro Tassiano, pai. Tassiano é aquele jogador que, na dúvida, Rogério Ceni já substitui. É um negócio assim impressionante. Mas ainda assim não teve dos seus melhores jogos ontem, não. Não teve um dos seus melhores jogos. 6 para ele. Eu sou admirador de Tassiano, 6 para ele. Pelo jogo que ele fez, eu daria 6. Mas eu vou considerar um fator. Eu entendo que Tassiano só não ficou com assistência na conta dele porque Jean Lucas perdeu aquele gol inacreditável. Tassiano achou um passe perfeito para ele, em condição legal, né? E ele faria o gol e seria uma assistência de Tassiano. 90% das vezes aquele gol seria feito. E eu vou subir Tassiano para 7, deixar ele ali com esse 7 também. Mas no jogo em si eu concordo, não foi um dos melhores desempenhos de Tassiano, mas com essa consideração aí eu vou deixar ele com 7. E aí a gente parte para Everaldo, o último do time titular. Eu mantenho o 6 do Tassiano. Beleza. E Everaldo é aquilo que você disse. O jogo também não chegou para ele. Sim. O jogo não chegou para ele. Ele ficou naquela posição, fungando, chegando. Não chegou. 5 para ele. Não por culpa dele, mas porque o time não trabalhou com ele. Os reservas, eu não sei se você quer dar nota algum, pai, mas assim, eu acho que não, né? Realmente não. Assim, ó, Gabriel perdeu um gol de cara, né? Estupinhão perdeu um gol de cara, Ademir teve uma boa chance também, ou seja, os reservas participaram, né? Os reservas participaram do jogo e tudo, mas eu não tenho nenhum também que eu vá destacar assim, uma atuação individual tão assim, né? Para ponto de dar uma nota tendo jogado 30 minutos ou menos no segundo tempo. Também vou nessa. Participações esporádicas, participações breves do jogo. E o Ademir ainda teve uma jogada que ele saiu passando, limpando e quis mandar para o gol quando ele podia ter tocado a bola ali. Sim. Mas foi um lance só, Sim. E o Biel perdeu um gol, ele também bem próximo ao goleiro, chutou mal. Sim. Chutou mal, estava livre, ele viu aquela... Estupinhão, outro gol também perdeu. Olha que o Bahia não esteve bem na partida, mas teve boas oportunidades sem no dúvida. Primeiro e no segundo tempo. É verdade. Você tinha alertado isso, é verdade. É isso. Pronto, pra gente encerrar, Rogério Ceni. 5. Não pode. Era para ser menos. Mas, diante disso, o time chegou ao ataque. Sim. Chegou a ter oportunidades. Por isso que eu ainda pensei em 6. Eu concordo. Não é? O time chegou ao ataque. Chegando ao ataque, o treinador já não tem culpa. Chegou ao ataque e chegou com perigo. Chegou ao ataque, faltou finalização. Aí a culpa já não é do treinador. Exato. Se o time não consegue finalizar, a bola não chega com perigo à meta adversária, você diz, olha, o time nem chega. Sim. Mas finalizou mal. Chegou e finalizou mal. Concordo. Eu vou botar um 5 para ele pelo seguinte. Não se pode... Ele sabe mais do que todo mundo junto. Mais do que a torcida do Bahia toda junto, ele sabe disso. Não pode enfrentar o Palmeiras jogando aberto. Ele se lembra que no ano passado o Bahia teve um bom jogo com o Palmeiras em São Paulo, jogando mais contido, sem jogar retrancado. Sim. Então, saindo na boa, que para mim esse é o jogo que o Bahia tem que fazer. E para fazer um jogo saindo na boa, ele não pode, a partir de agora, é essa máxima minha, escalar Jean Lucas como titular. O jogo contra o Palmeiras, Jean Lucas não pode ser titular do Bahia. Por que não banco? O Cauli já ficou no banco. Everton Ribeiro, cracaço, ficou no banco. Cracaço de muito tempo. Então, o Jean Lucas no banco e, claro, quem é que vai entrar? Bom, ele ganha muito para isso. Ele ganha muito dinheiro para isso. Seria Rezende? Depena, não é? Mais adiante, ele pode pensar em Luciano Juba. Sim. Não sei, com Borducci. Exatamente. Thiago Borducci do lado esquerdo. Que até prova em contrário, a janela já abre dia 10, pode estar apto, inclusive, para quarta-feira. Pode, para quarta-feira, exatamente. Então é bom pensar nisso. Até porque Jean Lucas também está muito cansado.
Deixa Sim. ele descansando um pouquinho. Vamos ver o time jogando sem ele, como é que fica. Então, 5 para ele, porque eu achei que o Bahia deu muito mole também no jogo. Os jogadores erraram no primeiro gol, sem dúvida. Visivelmente, o Rogério Ceni se vira para o banco e isso aí, ó. Como é que toma um gol desse? Ele falou alguma coisa desse tipo. Sim, sim, foi. É verdade, Pronto. mas o que eu falo é que o Bahia tomou gols de falhas que todo mundo já conhece, tanto nós quanto os adversários, quanto o Rogério Ceni, e que não foram corrigidas ainda, por isso eu acho a nota Perfeito. 5 válida, né, a nota 5 correta, melhor dizendo, né? E não dou Isso. menos realmente porque o Bahia fez um jogo interessante, criou muitas chances, poderia ter tido um desfecho melhor se tivesse aproveitado essas oportunidades, e os vacilos individuais, notadamente Jean Lucas Pior em campo, foram determinantes para o resultado. Por isso eu acho que a nota 5 para esse jogo tá de bom tamanho. É isso aí, galera. Deixa eu pedir mais uma vez que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e a gente volta com o pré-jogo de Bahia Atlético Paranaense, que será na quarta-feira às 19 horas lá em Curitiba. Vamos torcer para a gente conseguir um resultado melhor do que esses últimos fora de casa, para ficar ali no G4 novamente, que é o lugar que a gente merece. Algum destaque final, pai? Acho difícil esse G4 para o Bahia. Venho dizendo, falei rapidamente, mas já que você trouxe de novo, acho difícil. G8, G6, por aí, eu acho que ainda está chegando a esse ponto. Pode até ser, torço para que seja, mas com esses erros imbecis, bestas, inadmissíveis, fica complicado. Vida que segue, vamos torcer sempre, não é? E bora Bahia! Bora Bahia! Até a próxima, galera. Valeu!